Opa, muito bem, seja muito bem-vindo aqui ao nosso módulo 4 do nosso curso Venda Sem Segredo, onde nesse módulo você vai aprender aqui a segunda grande estratégia para se vender na internet hoje em dia, que é a estratégia de lançar um produto. Então, nesse módulo todo, eu vou te ensinar aqui as várias etapas que a gente prossegue, para poder conseguir lançar um produto com eficiência, e eu vou te dar o passo a passo para que você consiga aí lançar um produto. Bem, esse método tem algumas diferenças da estratégia anterior. A estratégia anterior você tinha um produto que você venderia ele sempre. Ou seja, todos os dias quem quisesse comprar poderia ter acesso à sua página de vendas e comprar o seu produto. Esse método que eu vou ensinar no módulo 4 de lançar um produto é diferente já nesse aspecto. Ele é um método em que você só está com o seu produto disponível para o público comprar em um período de tempo específico. Então isso é chamado no mercado de abrir e fechar o carrinho. Então o método de lançamento trabalha dessa maneira: você abre seu carrinho e você fecha seu carrinho, e durante um tempo você fica sem aquele produto à venda, Então essa é a principal diferença aí do método de vendas permanentes, que você está sempre vendendo alguma coisa. Outra diferença é que o método de lançamento, ele é um método para você conseguir resultados, vamos colocar assim, a curto prazo. Você gera uma demanda por um produto ou serviço, você alimenta, você represa aquela demanda durante um tempo, e aí você abre o carrinho para que aquelas pessoas, aquela demanda seja satisfeita, e aí depois você fecha o carrinho quando acaba. Então é mais ou menos esse o ciclo, Você gera resultados num curto período de tempo, depois de gerar toda essa demanda, etc. Já o método anterior que nós vimos, de vendas permanentes, ele foca mais no longo prazo. Você começa a vender uma venda hoje, aí você tem nenhuma venda amanhã, nenhuma venda depois de amanhã, depois no terceiro ou quarto dia você tem alguma coisa, e assim vai num gráfico que a tendência é sempre subir e depois se estabilizar. Então o método de venda permanente é um método a longo prazo, e o método de lançar um produto é um método de curto prazo para você conseguir resultado. Ambos têm suas vantagens e desvantagens. Então você vai escolher o que for melhor para o seu produto, e dá para trabalhar com os dois até, como eu já até mostrei no finalzinho aí do módulo anterior do módulo 3. Tá bem? E eu já coloquei aqui algumas coisas no quadro para ajudar a gente a entender melhor os fundamentos de se lançar um produto na internet. Então, vamos aqui ao quadro para a gente entender um pouco melhor as coisas. Então, eu coloquei aqui algumas pirâmides, alguns triângulos. Entenda isso aqui como colunas, E aí agora a gente vai entender aqui alguns pontos do que são fundamentos do método de lançamento, tá bem? Então a primeira aqui eu coloquei como uma coluna de importância. O que é necessário você saber para você lançar um produto na internet? O que é necessário de conhecimento? O que é mais importante para você lançar um produto? Então, veja que a pirâmide tem o topo, o meio e a base. Sem a base você não faz nada, Então, vamos começar pelo topo. O topo quer dizer o finalzinho da pirâmide, Então, no topo nós temos um P. Esse P representa o seu produto ou serviço. Em ordem de importância, ele está em último. É a última coisa que você vai pensar, quando vai lançar um produto. O produto ou serviço não é o mais importante no método de lançamento. Qual é a segunda coisa? A segunda coisa é você saber lançar, saber os scripts de lançamento para que você consiga lançar um produto na internet. E a coisa mais importante, que é a base, sem ela nada funciona,
no método de lançar produto ou nessa estratégia, né, de lançar algum produto na internet, é a sua audiência. Você construir de maneira sólida uma audiência é fundamental para que você então lance um produto ou serviço. Então essa aqui é a coluna, né, o pilar da importância. Você precisa ter uma audiência para depois lançar um produto ou serviço. Aqui, esse do meio, né, eu já coloquei que é o processo ou a diferença de cada processo. Aqui embaixo nós temos o processo de lançamento, que nós vamos aprender durante esse módulo 4. Aqui em cima eu botei o processo que nós já aprendemos, que é o processo de venda permanente. O que são essas siglas que estão aqui no meio? Isso aqui, essas siglas que estão aqui no meio, né? Eu vou explicar já, mas aí você vai puxar pela memória, como eu falei, esse módulo 3 e 4 são módulos avançados, é necessário que você já tenha visto os primeiros módulos 1 e 2, que são módulos iniciais. Se você já está aqui, eu presumo que você já tenha assistido aqueles módulos e que você não tenha simplesmente pulado e caído aqui de paraquedas, tá bom? Porque eu não vou perder tempo explicando coisas que já estão nos módulos anteriores. Então vamos lá. Puxe pela memória quando eu expliquei para você que os vários tipos de clientes eles passam por 5 estágios de consciência. Lembra disso? Que eu dei uma aula sobre isso lá nos módulos iniciais. São os 5 níveis de consciência? Pois é. Então, ó, na base do método de vender permanente está os clientes que estão inconscientes. Eles não sabem que tem um problema, não sabem que existe um produto, não sabem que tem uma solução, não sabem de nada. Então, na base do método de venda permanente está essas pessoas que não sabem absolutamente nada. Depois, no meio, está ali os clientes que estão conscientes de um problema. Depois disso, estão conscientes de uma solução. E, por fim, estão conscientes de que existe um produto. Então, aqui no meio estão esse tipo de cliente. E lá em cima, no topo dessa pirâmide, estão os clientes que estão super conscientes. Eles já estão no momento de compra. Eles só estão esperando você mostrar para eles a oferta do seu produto. Aqui estão os clientes que estão prontos para comprar. E é aqui, nesse topo da pirâmide, que o método de venda permanente ele ataca. Nós exibimos anúncios e mandamos e-mails para esse grupinho aqui. Eu ensinei isso para vocês, né? Então a gente vai mandar anúncios de cara para essas pessoas que já estão prontas para comprar o seu produto ou o seu serviço. E no decorrer do tempo, a gente vai também anunciar para essa parte aqui do meio e para essa base aqui, que é onde está o maior número de pessoas ou o maior número de clientes. Mas a gente começa lá de cima. O método de venda permanente começa do topo da pirâmide para baixo. Já o método de lançamento é exatamente o oposto. O método de lançamento, a pirâmide está até aqui, ó, invertida, em formato de funil. Então, aqui nós temos os mesmos clientes, só que aqui eles estão inconscientes, né? Assim como estão na base aqui. Aqui temos os mesmos clientes que temos aqui também. Temos clientes que estão, né, conscientes do problema, conscientes da solução, conscientes do produto. Então, aqui no meio desse processo de lançamento, vamos ter esse tipo de cliente. E aqui nós temos os clientes que estão super conscientes, ou seja, estão no momento de compra. Só que, diferentemente do método de venda permanente, que ataca essa parte aqui, que aqui é o topo da pirâmide, o método de venda de lançamento, ele ataca essa parte aqui. Ele mira nos clientes que estão inconscientes. E aí vai trabalhando eles, passando por cada estágio de consciência, cada nível de consciência, deixando eles conscientes
do problema, da solução, do produto, até eles ficarem super conscientes, até eles estarem nesse estágio aqui para comprarem. Então, o método de lançamento ataca primeiro essa parte. Ele conscientiza as pessoas primeiro antes de vender para elas. O outro não, o outro já vende direto para quem está consciente. Então, observou? Uma estratégia é o inverso da outra, é o oposto da outra. E eu estou te ensinando as duas e as duas se complementam, né? Olha que legal. Lembrando que esse método aqui, que é o método que nós vamos aprender nesse módulo, que é o método de lançar um produto, ele é um método que visa o curto prazo, resultado em curto prazo. Esse método aqui visa o resultado em longo prazo, tá? Só para frisar bem isso para vocês. E o último pilar aqui, que é o pilar da audiência, que é o pilar que é muito importante no método de vender lançando produtos. Então aqui nós temos também alguns estágios para vocês aprenderem. Então, qual que é o primeiro estágio, né, para criar uma audiência? Você vai produzir conteúdo para essa audiência. Conteúdo de extremo valor, conteúdo útil, conteúdo que atraia e forme uma audiência. Ah, mas só produzir conteúdo é suficiente? Não, você vai produzir e você vai distribuir esse conteúdo. Como é que eu vou distribuir esse conteúdo? É só jogar lá no YouTube? É só jogar no Instagram? Não! Existem duas formas de distribuir conteúdo, né? A distribuição se dá de duas maneiras: gratuita e paga. Então, você vai produzir conteúdo e você vai distribuir dessas duas maneiras, gratuitamente e com o tráfego pago, né? Como assim? Gratuitamente é o que todo mundo já faz. Quando você posta alguma coisa no Instagram, no YouTube, no Facebook ou em qualquer outra rede social que seja, você está postando lá, qualquer um tem acesso, você está distribuindo de maneira gratuita. Se você tiver uma grande audiência, uma audiência enorme, isso aqui se sustenta sozinho. Você posta um conteúdo, as pessoas compartilham, isso só aumenta, a sua audiência só vai aumentando. Só que se você está começando, é muito difícil até chegar a um nível em que isso se sustente sozinho. Então, o que é muito usado no marketing digital? O tráfego pago, a distribuição paga de conteúdo. Você paga para a rede social mostrar o seu conteúdo para mais pessoas. Isso gera tração, isso gera escalonamento na sua rede social e, consequentemente, nas suas vendas. Então, o tráfego pago é algo fundamental, né? E a gente vai ter aulas mais para frente, módulos para frente aí sobre um pouquinho de tráfego pago, que eu vou te ensinar aí os fundamentos também, tá bom? Então você vai distribuir esse conteúdo e, finalmente, desse conteúdo que você distribui, que você produziu e que você distribuiu, você vai formar a famosa lista de lançamento. Então as pessoas que interagiram lá com o seu conteúdo, que salvaram, que deram like, que gostaram e que você conseguiu capturar o e-mail delas numa página de captura, enfim, alguma coisa assim, você vai fazer disso uma lista, que são os seus leads, que é chamado assim no marketing digital. Lead é uma lista que contém um conjunto de propensos clientes, né? Possíveis clientes. Então você vai formar uma lista de leads, tá bem? Então, esses três pilares aqui, né, que a gente está vendo aqui, são fundamentos do processo de lançamento, tá bem? E com relação a esse terceiro pilar, que é fundamental para construir uma audiência, onde você vai postar o seu conteúdo é em todo canto possível. Você vai tentar colocar isso em todas as suas redes sociais. Se você tem Instagram, Facebook, né, YouTube, LinkedIn, se você tem qualquer outra rede social, é fundamental que você distribua esse conteúdo para atrair quanto mais pessoas possíveis.
Mas por que eu tenho que colocar em todas as plataformas? Eu gosto mais de distribuir meu conteúdo no Instagram, não sei o quê. Tudo bem, você pode fazer isso também. Só que deixa eu te dizer uma coisa que talvez você não esteja enxergando. As pessoas, em geral, têm uma rede social preferida. Tem gente que gosta mais do Instagram, tem gente que gosta mais do YouTube, tem gente que gosta mais do Twitter, tem gente que gosta mais do LinkedIn, enfim. Gosto não se discute. O fato é que se você for multiplataforma, se você estiver presente em todos esses canais, é mais fácil que quem te segue, por exemplo, no Twitter, também te siga no YouTube. É mais provável, não quer dizer que todos vão fazer isso, mas uma grande maioria. Então você vai gerar uma audiência muito grande em vários mecanismos que podem aí entrar para a sua possível lista de leads, né? Lista de clientes para a qual você vai ofertar o seu produto quando você for lançar. Então, é bom que você esteja presente em mais de uma rede social. Outro ponto importante é que o processo de lançamento ele depende de uma audiência. É necessário que você tenha audiência ou que você, se você for optar por lançar alguém, que o seu expert, que a pessoa que você vai lançar, tenha essa audiência. Se ela já tiver audiência, torna mais fácil você lançar. Se você ainda tiver que construir, você vai levar um tempo a mais até lançar o seu produto, tá bom? Então lembre-se disso. A etapa 1 é você produzir conteúdo, é você distribuir conteúdo, é você formar a sua lista em que você vai lançar. A etapa 2, novamente, você vai continuar produzindo conteúdo, vai continuar distribuindo conteúdo, você vai, daquela lista que você fez, né? Você vai vender para aquela primeira lista e aí colher, na segunda etapa, você vai colher alguns depoimentos, né, do produto que você fez o lançamento, e aí vai partir para o segundo lançamento. E a etapa 3 é repetir a etapa 2 indefinidas vezes. Entendeu? Esse é o processo, é o fundamento dos lançamentos. Aí, e com qual audiência seria bom eu começar a lançar? Bom, isso é complicado dizer porque varia de nicho para nicho. Mas assim, uma audiência que é pequena ainda, mas já está num tamanho legal para você começar a fazer os primeiros lançamentos, é, por exemplo, com 10K, 10 mil seguidores. Já tem aí alguns resultados. Se você tiver 10 mil seguidores e fizer um lançamento de um produto, é possível, né, que você já gere algumas vendas. Embora é melhor que a audiência seja maior que isso. Porque assim, é importante vocês entenderem também, uma audiência enorme não quer dizer um enorme número de vendas. São bem poucas pessoas que compram, né? Principalmente se a audiência ela não for engajada, não for uma audiência participativa. Você tem um número expressivo, mas é aquela audiência que não curte, não interage, não dá like, não compartilha, não salva suas publicações, só tá lá, só tá te vendo, é espectador, né? Esse tipo de audiência precisa ser engajada, precisa ser trabalhada até ela virar uma audiência mais qualificada para comprar um produto ou serviço. Então você vai ter um trabalho ali nessa audiência ainda, mesmo que ela seja grande, até que ela se torne uma audiência que se torne uma audiência nesse nível aqui, super consciente, né, para comprar o seu produto, tá bem? Mas uns 10K já dá para começar, né? E você deve trabalhar para crescer essa audiência o quanto antes. Crescer como? Produzindo e distribuindo conteúdo que gere valor para a sua audiência, para o seu avatar, tá bom? Então esse aqui é a primeira aula do nosso módulo 4 sobre lançamentos. Você aprendeu aqui alguns fundamentos do processo de lançamento. Na próxima aula a gente aprende mais algumas coisas sobre esse processo.